Você, mulher que está próxima aí dos 40 anos, ou já passou dos 40 anos, está entrando na pré-menopausa, né? E tá percebendo que o seu cabelo tá ficando cada vez mais ralo, tá percebendo que tem cabelos no travesseiro quando você levanta, você vai tomar um banho e percebe que o ralo do banheiro fica cheio de cabelo e começa a ficar preocupada. Eu sei, isso já aconteceu comigo e essa fase chega pra todas nós. O cabelo feminino sempre foi símbolo, né, de vaidade, feminilidade, da nossa identidade mesmo. E às vezes a gente reclama dele, mas quando ele começa a ir embora, é que a gente percebe o quanto que ele faz falta. E a gente daria tudo pra ter ele do jeito que era de volta. E é por isso que eu tô aqui hoje, pra te contar o que aconteceu comigo, e não é pra fazer drama, tá? Mas pra mostrar que, de repente, o que tá passando com você aí já aconteceu comigo e pode estar acontecendo nesse momento com outras mulheres. E a gente não pode ficar presa nisso toda a vida e que a gente tem que dar um jeito, né? E de repente o jeito que eu dei pra mim nesse momento que eu passei por isso, de repente pode te ajudar a ter uma luz e, sei lá, de repente pode te ajudar de alguma forma, então eu vim compartilhar isso com vocês. E antes de começar o vídeo, eu vou te pedir também para se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, deixar o seu like e ativar o sino das notificações, para que todas as vezes que eu enviar um vídeo pro canal, a notificação chegue pra você, o aviso chegue pra você e você possa assistir o vídeo em primeira mão, tá bom? Bem, todo mundo passou pela pandemia e teve que dar o seu jeito, tanto para trabalhar quanto para estudar, para continuar vivendo. No mesmo quintal moravam meu pai e minha mãe, né, que eram dois idosos, acima dos 70 anos, e eu e minha filha numa outra casa. E a minha filha sempre teve um histórico de problemas pulmonares, bronquite, pneumonia, asma. Graças a Deus hoje ela não tem mais. Mas eu tinha que ter um cuidado a mais com eles, porque eles faziam parte, né, meus pais principalmente faziam parte do grupo de risco e a minha filha por ter, né, esse histórico aí de problemas pulmonares. Então, quem ia pro campo de guerra? Eu. Eu era a única que saía, ia para mercado, ia para resolver tudo, porque a gente estava condicionado a ficar dentro de casa, porque a gente estava com muito medo. Você passou por isso, você sabe muito bem do que eu tô falando. Com isso, todos os salões fecharam, assim como muitos outros serviços, e a mulherada ficou desesperada. A gente tinha que dar o nosso próprio jeito em casa com os cabelos, né? Porque não é porque a gente estava presa em casa que a gente ia ficar feia que nem um bagulho, né? A gente tinha que dar o nosso jeito, a gente tinha que aprender a fazer uma sobrancelha na marra, a galerinha aprendeu a pintar o cabelo, né, por conta própria, fazer muitos procedimentos por conta própria e eu me incluo nisso. Eu sempre fui muito autodidata, então às vezes eu via alguma coisa, aprendia rapidamente e testava em mim e fazia em mim. Já tinha o hábito, na verdade, de cuidar do meu próprio cabelo, eu já tinha algum conhecimento, né, de produtos químicos e eu já sabia o que funcionava e o que não funcionava no meu cabelo. Eu sempre fiz relaxamento, né? E teve uma outra fase em que eu migrava, fazia progressivo e tudo mais. Você sabe, você que é mulher sabe que a gente não vive de uma fase só, a gente não vive de uma coisa só, a gente tá sempre mudando, a gente é que nem camaleão, a gente tá sempre querendo mudar o visual. E nisso a gente se mete em algumas furadas, né? Nessa época, meu cabelo tava muito bonito, tava crescidinho, eu ainda por cima usava mega hair, né? Porque eu nossa, acho que desde os 20 anos eu me habituei a vira e mexe, boto, tiro, mas eu sempre gostei muito de usar mega hair. E só que eu mesma colocava o mega hair. Normalmente as pessoas levam de 3 a 4, 6 meses até pra trocar, pra refazer o mega hair depois que o cabelo cresce. Eu fazia meu cabelo de 2 em 2 meses e tava tudo bem, porque eu não gostava de deixar a raiz do meu cabelo grande. O meu cabelo natural, ele é um cabelo crespo. Então, qualquer raiz que eu deixasse, né, pelo mínimo que fosse, deixasse crescida, eu me sentia mal, eu não me sentia confortável. Então já tinha que refazer. E nessa de refazer, você só não recoloca o Mega Hair, você passa um produto químico também para abaixar o volume da raiz. E eu sempre fiz isso e tava tudo bem. Eu sempre fiz e sempre deu muito certo. Mas, como toda mulher, né, acha que, tá bom, mas eu acho que pode ficar melhor, né? Eu já estava acostumada com uma química. Qual foi a brilhante ideia que eu tive? Se eu tô usando essa química aqui que é baratinha, eu acho que essa aqui, ó, tem a mesma composição química. Só que essa aqui é, né, é melhor, pô, profissional. Ah, eu vou trocar.
Numa dessas manutenções, eu resolvi trocar de produto. Larguei o produto que eu já estava acostumada, que era até um produto barato, e comecei a usar um outro produto. Fui usar um outro produto. Tive corte químico. E aí que meu cabelo ficou curtinho, bem pequenininho. E eu não tava mais afim de colocar mega hair. Porque com o cabelo curtinho, né, com vários pedaços assim, bem cotoquinhos, parecia que o cabelo meio que ficava arrepiado, sabe? Saindo do mega hair. Eu não gostava. Então eu resolvi usar lace. Comprei umas laces sintéticas, umas 2 laces sintéticas, e comecei a usar. E tava tudo muito bem. Por quê? Embora estivéssemos na pandemia e todos confinados e eu não pudesse estar saindo para fazer maquiagem porque os eventos foram cancelados, ninguém mais estava contratando maquiador, ninguém mais estava contratando penteadista para nada, eu precisava continuar produzindo material para colocar nas minhas redes sociais, alimentar as minhas redes sociais, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar parado, a gente não sabia se daqui a uma semana tudo ia abrir, então a gente estava sempre com essa expectativa, porque a gente nunca tinha vivido passado por aquilo. E isso mexe com a imagem, né? No caso, eu não poderia estar maquiando modelos, eu teria que me maquiar, eu teria que fazer penteados em mim. E aí foi aí que a insegurança bateu e bateu muito forte. Porque como eu ia estar fazendo penteados em mim se aquele ali não era o meu cabelo? Aquilo ali era uma peruca, aquilo ali era uma lace. Vou até deixar pra vocês aí uma foto da primeira lace que eu comprei, que foi essa aí, essa longa comprida. Eu ficava muito bonita com a lace, eu me sentia muito bonita, mas eu não poderia ficar manuseando e fazendo babyliss, modelando, passando muito spray. Eu não poderia fazer nada disso na lace porque ela era uma lace sintética. E isso foi me deixando com muita insegurança e foi me deixando meio pra baixo. E foi aí que acabei produzindo menos conteúdo de cabelo, comecei a produzir mais conteúdos de maquiagem, mas não adianta a gente tentar esconder uma coisa, porque quem é mulher, quem é muito sensível, acaba absorvendo determinadas coisas. Então, assim, não era só o meu cabelo, era eu, porque o cabelo faz parte da gente, né? E aquilo começou a mexer comigo de tal forma que começou a me deixar com vergonha, porque eu já não queria mais tirar fotos, eu já não queria mais ficar na frente de um vídeo. Aliás, vídeo não. Aliás, vídeo não, porque eu nem gravava vídeo. Eu nunca me senti à vontade em estar fazendo maquiagens em mim mesma. Nunca me senti à vontade em estar me expondo nas redes sociais. Elas estão no meu TikTok, aqui no YouTube, que é onde eu me sinto mais à vontade. Porque, por incrível que pareça, as maiores críticas que a gente recebe na vida, e não tô falando de críticas construtivas, não. As maiores críticas que te machucam vêm de pessoas conhecidas. Então, eu não tava à vontade com aquilo. Porque você tá me conhecendo agora, pra você eu tenho esse cabelão aqui, eu sou desse jeito. Mas pra quem já me conheceu em uma outra fase, vai me comparar. Falei assim, nossa, a Paula tá diferente. Nossa, o que aconteceu com Paula? Gente, Paula não era assim. Paula tá mais gorda, Paula tá mais magra. Então tem a comparação. Então a gente acaba se sentindo mais insegura mesmo. E foi aí que eu parei de produzir conteúdo pro meu Instagram. Até porque a gente ficou aí uns 2 anos, né, sem poder fazer festas e tudo mais. E acabou que eu não via mais sentido naquilo, porque já tinha tanto tempo que a gente estava naquele caos, vivendo aquele caos, que todo mundo acho que passou por um determinado processo de autoavaliação e fala assim, cara, será que isso aqui realmente vale a pena? Será que eu realmente quero continuar fazendo isso? E aí eu larguei de mão. O tempo passou, meu cabelo cresceu, eu voltei a usar meu mega hair que eu sempre tinha usado, né? E pulamos para 2023. Nisso aí meu cabelo já tinha se recuperado. Porque é corte químico, às vezes corta um pedaço aqui, um pedacinho ali e tal, mas, né, eu consegui recuperar meu cabelo e voltei a usar meu mega hair que eu sempre usei. Vou até mostrar mais fotos aí pra vocês. Essa aí foi a foto do meu casamento. Como é que tava o meu penteado, meu cabelo no dia do meu casamento. Aí eu tô usando o mega hair. E daí que, alguns meses depois, a gente começou a passar por muitos problemas. E eu comecei a ter muito estresse e mais problemas hormonais, né? Eu comecei a sentir umas feridinhas na cabeça, uns calombinhos, como se fossem furúnculos no couro cabeludo. E doía muito. E o meu cabelo começou a cair muito, muito, muito. E eu tirei o mega hair e voltei a usar lace.
Peguei uma daquelas laces que eu usava, né, no período da pandemia. E voltei a usar. As laces eram até parecidas com o cabelo mesmo de mega hair que eu usava. Então, quem olhasse de repente assim nem via a diferença. E a gente estava envolvido em outros problemas, né, que eram a doença da minha sogra, a doença do meu pai. Então, foi um caos tão grande que eu acho que tudo contribuiu para afetar o que estava acontecendo comigo, além dos hormônios desestabilizados por conta da menopausa, por conta da pré-menopausa ainda, né? Porque eu ainda não estou na menopausa, mas eu estou nesse processo de pré-menopausa e eu só não tenho os calores, porque de resto tenho tudo. As laces, elas são muito úteis, elas são muito legais, mas quando ela é uma opção para você. Quando ela se torna a única saída, aquilo te aprisiona. Tudo que se torna a única saída que você tem, a única coisa que você tem para fazer, aquilo ali te aprisiona de uma forma que mentalmente, para mim, pelo menos, não funciona. Eu não consigo ser obrigada a fazer nada. Uma coisa é você ter o dever de fazer, e você precisa fazer e precisa executar. Mas quando você é obrigada a fazer alguma coisa, forçada a fazer uma coisa que aquilo ali é o único jeito que tem, aquilo ali me consome. E aquilo foi me deixando cada vez mais angustiada. E o meu cabelo foi todo pro ralo. Então, assim, meu pai estava passando por uma doença muito grave, né? E eu me olhava no espelho e tava me vendo daquele jeito, era como se eu tivesse doente também. E eu não tava. E aquilo mexeu demais comigo. E eu usando lace. E o meu marido não chegou a me ver dessa forma, porque eu não deixava. Nem meu marido, nem minha filha, nem minha mãe, ninguém me via dessa forma. Era só eu e o espelho. Porque aquilo realmente mexia demais comigo. Aquilo me derrubou. Eu nunca tive uma depressão assim tão grande na minha vida quanto nessa fase. E um dos dias que meu marido foi pro hospital ver a mãe dele, né, visitar a mãe dele, eu entrei no banheiro, tirei a lace, fiquei me olhando no espelho, não me reconheci, me senti suja, me senti doente, me senti não sendo eu, porque aquilo ali estava fora do meu controle. E eu tinha falado assim, poxa, lá na pandemia eu tive culpa pelo que aconteceu, porque eu troquei um produto químico, eu fui culpada do corte químico que aconteceu, que ocorreu comigo. Mas daquela vez ali não. Eu não tinha sido culpada de nada. Então eu tinha perdido o controle sobre as coisas que eu estava fazendo. Eu perdi o controle sobre o que estava acontecendo ali comigo. E eu precisava de alguma forma recuperar esse controle, sabe? Porque eu estava me sentindo completamente desgovernada. Nesse momento, quando a gente está em depressão, quando a gente está com uma depressão muito forte, eu sei que muita gente fala, a gente tem que ter fé. Inclusive eu falo isso, porque a gente precisa ter fé e resgatar a fé. Só que é como se fossem coisas incompatíveis, sabe, para quem tá mentalmente abalado, emocionalmente abalado. E óbvio que existe um momento, um estalo em que a gente consegue recobrar, né, a consciência plena, o controle pleno e falar assim, não, eu tenho que fazer isso. E eu acho que foi num desses momentos, assim, de recuperação de autocontrole, que eu levantei do chão do banheiro, porque eu tava sentada chorando aos prantos ali, e peguei a máquina de cortar cabelo do meu marido. Desci de novo pro banheiro, me olhei no espelho, comecei a raspar a cabeça. Comecei a raspar o resto de cabelo que tinha. Em alguns pontos, a máquina não passava direito, não conseguia cortar direito, porque eu tava com muitos caroços na cabeça. Gente, eu não tenho fotos dessa fase, porque foi uma fase tão tenebrosa mesmo pra mim, que eu resolvi deletar. Mas eu precisava hoje compartilhar isso com vocês, porque eu sei que de repente tem alguém que possa estar passando por isso. E eu raspei minha cabeça. E aí que eu tava só com 4 meses de casada, gente. Nessa fase a gente quer estar bonita pro marido, a gente quer fazer fotos, né? Porque a gente tá em lua de mel ainda. E eu tava ali, de cabeça raspada. Meu marido sabia pelo que eu tava passando, sabia que eu tava enfrentando uma queda de cabelo muito severa, mas eu nunca tinha mostrado pra ele. Eu já tinha mostrado alguns caroços que tinha dado aqui assim, e ele tinha ficado muito preocupado. E eu liguei, peguei o telefone e liguei pra ele. E eu tava com muito medo. E eu liguei pra ele e falei assim, amor, eu preciso te contar uma coisa e eu acho que você não vai gostar do que eu vou te falar. E ele me perguntou o que que foi. Aí eu raspei a cabeça. Aí ele fez assim uns 2 segundos de silêncio e
falou assim: ah, amor, cabelo cresce e vai ser bom, porque o couro cabeludo, seu couro cabeludo vai respirar. Não fica preocupada com isso não, você fez a coisa certa. E aquilo ali me deu uma paz tão grande, me deu um alívio tão grande. Quando ele chegou em casa, eu já tava lá, né, de lace de novo. Ele nunca me viu careca. Tava eu lá, de lace de novo, e ele me recebeu, eu recebi ele, na verdade, e ele me abraçou, me beijou minha testa e tal, e falou, amor, eu tô contigo. E um tempinho depois a mãe dele faleceu, e eu continuei em tratamento, né? Eu não queria fazer tratamentos médicos, porque eu meio que estava bronqueada com os médicos, porque por conta de diagnóstico errado, meu pai não foi passado, né, o verdadeiro diagnóstico para ele, e ele demorou muito para querer iniciar um tratamento, para poder iniciar um tratamento. E ele já era bem teimoso, ele não vou fazer. Só quis fazer quando o negócio apertou mesmo, quando já não tinha mais jeito também, porque já tinha evoluído bastante. Então, eu tava meio bronqueada, eu falei assim, eu não quero ir pra médico. Eu acho que era um pouco de medo também, sabe? De falar assim, ah, e se eu descobrir alguma coisa que eu não quero descobrir, sabe? E eu fui fazendo do jeito que eu achava que era melhor. E eu vou fazer os meus tratamentos com os meus óleos no couro cabeludo, com os meus chás. Então era banho de ervas, era chá, né, que eu passava no cabelo, chá de alecrim, óleo de melaleuca, entre outras coisas. E os caroços foram sumindo. Meu couro cabeludo começou a não ficar mais irritado. Meu cabelo começou a crescer, crescer, crescer. Um tempo depois meu pai partiu e eu continuei usando as laces. E aí já não eram mais as laces sintéticas, já eram laces de cabelo humano, eram já laces naturais. Vou colocar aí várias fotinhos aí de várias laces diferentes. Eu tinha lace de cabelo pretinho, ainda tenho, né? De cabelo pretinho, de franja, loura, ondulada. Então, assim, eu continuei dando meu jeito. Mas aí o cabelo foi crescendo. Cabelo crespo não cresce para baixo, cabelo crespo cresce para cima. E aí que eu podia colocar touquinha, 2 touquinhas, 3 touquinhas, que o volume começou a ficar alto demais e eu comecei a sentir o cabelo fofo, sabe? E aí que eu tive que tentar começar a prender o cabelo. Quando começou a dar para prender o meu cabelo, eu falei assim, vou me livrar das laces. Porque o tempo de calor, gente, no inverno você até vai com a lace, mas quem disser para mim que usa lace de boa no verão e fica confortável, fala assim, cara, isso é mentira. Porque não fica. Aquilo esquenta demais. Mesmo lace de cabelo humano. Mesmo a melhor lace do mundo, ela esquenta. Então, assim, se você sente calor, né? Se você não tem o hábito de ficar em lugares com ar condicionado o tempo inteiro, é que nem eu, só no ventilador, não dá, minha filha. A cabeça começa a transpirar, começa a escorrer suor. Teve uma época que eu comecei a fazer trança, né, pra poder ficar bem baixinho e não dava conta. Curtindo o processo de deixar o meu cabelo crescer, de ver o meu cabelo natural, de ver qual o tamanho que ele pode chegar, porque antes eu reclamava do cabelo, né? E depois eu passei a reclamar porque eu não tinha ele, porque eu tinha perdido o meu cabelo. E naquela fase que eu tinha perdido o meu cabelo, eu só queria ter o meu cabelo de volta, do jeito que ele era, natural. No dia que eu me vi olhando para o espelho com a cabeça raspada, eu até lembrei de um personagem da Bíblia que era o Sansão. Todo mundo conhece a história dele, sabe que a força dele vinha por causa dos cabelos, né? E que ele também perdeu todo o cabelo. Todo mundo lembra de Sansão, né? Pela força dos cabelos, né? Porque o cabelo dele simbolizava uma aliança com Deus, uma consagração. E quando ele perdeu isso, ele não perdeu por conta do corte em si, ele perdeu por causa de um descuido espiritual. Ele se deixou enganar, se ligou a pessoas erradas e ele tinha perdido aquilo, né, que ligava ao propósito de Deus. E talvez isso tenha acontecido comigo. Por mais que as histórias sejam diferentes, eu me senti ali num, num, num paralelo, porque eu deixei de me cuidar. Deixei de me cuidar fisicamente, espiritualmente, principalmente. E a autoestima foi para baixo, eu esqueci minha fé, e deixei a depressão tomar conta e deixei todo o caos que estava acontecendo do lado de fora vir para dentro de mim. E eu tava ali, que nem Sansão, com a cabeça raspada e derrotada. E aí vem um detalhe poderoso. O cabelo do Sansão
assim como o meu, voltou a crescer de novo. E aí eu entendi que o que tinha caído estava crescendo de novo. E crescendo mais forte. E Deus permite certas perdas na vida da gente para que a gente consiga entender o que realmente importa. E se a gente volta para Ele, Ele restaura tudo, não só o cabelo, mas a alma, o propósito, a vida. É isso, gente. Se esse vídeo conectou com você, falou com seu coraçãozinho de alguma forma, deixou o seu coraçãozinho quentinho e de repente com a esperança de que teu cabelo vai voltar a crescer, ou se alguma dificuldade que você esteja passando hoje com alguma coisa no seu corpo, alguma coisa no seu ser, isso vai passar. Tenha certeza disso. Tenha fé nele, tá? Não deixa de comentar aqui embaixo. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês já passaram por esse tipo de problema com cabelo, se vocês conhecem alguém que esteja passando. Se tiver, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo e não deixem de se inscrever no canal, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo.